Buenas, amiguinhos, estamos aqui para mostrar o momento em que nós chupamos bala. Estou chegando agora no mercado, 10h23 da manhã, e o setup bagual foi bagual mais uma vez. Veja você. O que a gente teve aqui? Ó, indexação da média. O que eu fiz? Ai, me enrolei, vendi. Por que eu vendi? Não. Eu vendi sem querer aqui. Compra aí, não. Ai, o que eu fiz? Vê, gente, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz ao vivo, viu? Eu fiz bobagem aqui. Eu vendi, eu cliquei em alguma coisa aqui. Claro que eu cliquei no vender, né? Bah, e nem estratégia não foi. Boazinha. Tô tentando sair no 0 a 0 aí, ó. E aqui tem um fechamento de gap, isso que eu ia mostrar pra vocês. Jacó fazendo bobagem ao vivo e gravado para todo o Brasil. Sai daí. Por que eu não zerei no dedo aqui ainda? Porque, assim, em geral o pessoal pode explodir, não tem nada a ver, né? Mas fecha o gap, tem gente que usa muito o fechamento de gap como setup. Eu, durante muito tempo, fiz isso. Eu gosto muito quando o setup entra, aí sai no 0 a 0. Quando ele tendencia a fechar o gap e voltar, né? E não quer dizer que ele volte, mas tem gente que, como eu, sai próximo ao gap ou no gap, né? Então, por isso que eu fiz, poxa, esse foi uma mancada para todo mundo me zoar aí. Mas beleza. Vamos voltar à vaca fria. O que eu estava falando? Eu tô no mini dólar, viu? Por isso que também não estava apavorado. Você tá no cheio ali, já tinha... O setup do bagual, o bagual dá a entrada aqui. Quer dizer, não dá entrada nada, mentira. Ele inverte as médias e me deixa propenso a fazer a compra. A nossa outra média me dá compra a partir daqui. E a minha outra situação tática me dá a compra a partir daqui. Então, assim, esse dinheiro aqui, gente, esse foi mole. Né? Sabe, aqui assim, eu tava assistindo TV e aí eu vi os alunos lá falando que um monte de aluno me mandou já dizendo que bateu meta. Digo, tá bom o negócio, né? O negócio tá bom, tá bacana. E aí eu vim olhar e realmente o pessoal bateu meta já nesse candle aqui, ó. Aí eu vim olhar e realmente foi muito bom. Parabéns pelo pessoal aí. Próxima vez me avisa antes, gente, para eu entrar na operação também. E o setup foi ridiculamente fácil, essa operação aqui. Então, assim, vamos dar uma conversadinha, já que a gente não está operando, sobre Bolsa de Valores. Vou dar um pause aqui para fazer uma mágica, peraí. Vamos lá. Aqui nós temos um gap. O que é um gap? É um intervalo, um espaço interpreços. Então aqui a gente teve o dia, vou colocar para tu veres aqui, ó. Aqui. Tá vendo ali embaixo? 26/9. Foi o fechamento do pregão anterior ao que nós estamos agora. O fechamento do pregão anterior... Aí eu vou me explicar mais coisas. Por que esse candle é vermelho? Porque ele abriu lá no 50. Tá vendo um shadowzinho, uma sombrinha, um negocinho ali, uma fimose ali para cima? Esse carinha ali, ó,
significa o seguinte, que abriu no 50, olha na minha direita aqui está na reguinha o preço. Esse candle, isso aqui essa representação gráfica aqui chama-se candle. Esse candle subiu meio ponto, ele foi até o 51 e desabou. Desabou, caiu até aqui, deixando outro shadow. Aqui no 42, está vendo na reguinha? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não teve muita movimentação aqui e ele voltou e fechou o candle aqui no 44,5. Então, ele começou lá em cima e fechou embaixo, então por isso ele é vermelho. Por que esse é verde? Porque esse começou aqui e terminou aqui. Começou embaixo, termina em cima, é positivo. Começou embaixo, termina em cima, é positivo. Por que esse tem um rabichinho ali, ó, ou uns rabichinhos aqui? Porque não teve uma movimentação suficiente para que ele fechasse na máxima. Então ele fechou e deixou esse meio que candle de indecisão. Muito natural depois de um candle de força, porque tem gente realizando aqui, e o outro acha que vai subir, e o outro acha que vai cair, e o outro acha que vai subir, né? Então, assim, a gente tem essa barra de força. Ou alguns chamarão de barra elefante. Essa aqui, para quem gosta de operar barra elefante, essa deu certo, né? E aí a gente tem uma tonelada que dá errado e aí quebra o setup internacional. Mas enfim, vamos lá. Então existe uma regra de mercado que diz o seguinte: todo gap será fechado. O grande detalhe é assim, quando? Né? A gente não sabe quando. Então é isso que é um ruim de operar o fechamento de gap. Então, por exemplo, deu a abertura de hoje, aí o amiguinho pensa, por que esse candle aqui está subindo e está vermelho? É porque dentro do meu setup eu tenho uma regra de coloração. Então, com essa regra de coloração, eu posso muito bem fazer uma diminuição eu não deixo poluído aqui o meu gráfico, eu deixo ele mais simples, mais fácil de operar. Então, assim, eu coloco a tendência dentro do candle. Isso deixa mais clean, mais lúdico. Então, assim, essa regra diz o seguinte, ó, o preço fechou ontem aqui, abriu hoje aqui, tentou ir para o lado do gap, não foi, voltou tudo, e aí ele tentou ir para o lado do gap de novo para fechar o gap. Isso aqui, gente, eu vou dar um macete para vocês, de graça. Um macete de graça. O preço tenta subir, rompe a máxima, isso aqui faz com que os vendidos já sejam estopados, e uma vez que o vendido está estopado, ele está fora da operação ou inverte, né, para compra, achando que vai fechar o gap. E o que acontece? Abre, sobe e desaba. Desaba e olha a tendência de queda animalesca. Ele só estopou os comprados. Estopa os comprados e sobe. E fecha o gap. Então, assim, para quem opera o fechamento de gap, o que complica é o seguinte, em que momento ele vai fechar o gap? Tem N fechamentos de gap que ele chega aqui assim, ó, por exemplo, faltando aí 2 pontos, 3, 1 ponto para fechar o gap. Jacó, e o que eu considero fechamento de gap? Eu posso considerar aqui nesse shadow, vou botar um risquito aqui, para ficar mais fácil de tu enxergares. Não precisa, ali o amarelinho já está bom. Não. O fechamento de gap é o fechamento do preço. Até porque se nós colocarmos em um tempo menor, eu vou diminuir o tempo aqui. Vamos ver se dá no 2 minutos já chega. 2 minutos não é o suficiente. Ou de repente até no 30 segundos, né? Mas a gente não tem esse tempo disponível. Realmente tem que ser um tempo menor que 1 minuto ainda. Porque no 1 minuto ainda está lá o nosso amiguinho Shadow. Nosso amiguinho Shadow ainda está lá. Ó, tá vendo? Então foi no último minuto do pregão, fez tudo isso. Ó. Subiu, desceu, subiu, fechou aqui. Então, num tempo menor ainda que 1 minuto, significa que o último preço ficou aqui, e não aqui. Então, num tempo menor que 1 minuto, o gap está lá. O gap está aqui. Se bateu aqui e voltou, não fechou o gap. Tá certo? Ainda existe uma ausência de preços, ainda que num tempo menor. Aí, muitas vezes o preço vai vir, por exemplo, até aqui, ó, aí e volta. Aí diz, considerou que fechou o gap. Não, não fechou o gap.
Não fechou. Tanto que ele, muitas vezes tu vai ver que ele, lá um dia, 2 dias depois, ele vai lá certinho e volta. Não considero fechado. Então, assim, esse é o grande detalhe. Para tu usar o fechamento de gap como setup é complicado. Porque, por exemplo, estou no 1 minuto aqui. Deixar bem claro que a gente não opera 1 minuto, porque é muito ruído, é muito complicado, tem que ter técnicas específicas para isso. Né? Mas aqui pelo setup, por exemplo, teria dado compra aqui. Teria dado compra aqui. E o stop foi aqui, saindo no 0 a 0. Saindo no 0 a 0, aí dá compra de novo. E o stop com 3 pontos e pouco. O operar 1 minuto não me diz nada, vezes nada. É muito bom para corretora. A corretora ama que tu opere 1 minuto. Até te dá aula grátis para isso. Enfim, não vem ao caso. Quando a gente abre o pregão, começa a subir, tu já pensa, tenho 14 pontos para ganhar. E aí cai e te estopa. Porque aí tem o campeão que diz o seguinte, stop na mínima do shadow. Olha que interessante isso. Aí tu já toma 4, 5 pontos na cabeça já, de cara, de graça. Aí é estopado, deixa o martelo. Aí vem a grande questão, meu querido. O retorno à média. Vou botar uma média de 20 aqui, ó. Para fazer o setup internacional aqui. Média móvel. No mini dólar, inserir 20. Vamos lá. Aqui está a nossa média. Vamos deixar ela de amarelo, com um padrão Super Power. Aí. Essa é a minha média de 20. Tá? Aí eu deixei o martelinho. E aí quando vai para a máxima, eu penso, agora eu sei falar que se fosse no primeiro martelo, eu já tinha estopado de cara, né? Nesse shadow, nesse doji louco aí. Aí não foi buscar a média. Mas agora deixou o shooting star. Beleza, então é venda. Beleza, eu vendo. Eu vendo e não me disse nada também, porque 3, 4 pontos, não, em vista do que tinha para fazer, para ganho. Aí deixa um outro martelo. Tu acabou de errar em 2 martelos. Vai errar em outro? Mas beleza, esse deu certo. Deixa um shooting starzinho aqui. E cai de novo. Aí deixa outro martelo. Esse vai dar certo. Esse vai dar. Tá. Então, assim, tu tem que saber, tem que chutar qual que vai dar certo para ir buscar a média. Porque esse não buscou a média, esse não buscou a média, esse aqui que buscou a média. Aí tu vai dizer, não, mas se eu comprei aqui, primeiro que não podia comprar, porque tu tá com topos e fundos descendentes. Aí agora está com topos e fundos ascendentes. Se isso é um fundo e isso é um novo fundo, tem que adivinhar que esse é o novo fundo para comprar aqui. E aí tu tinha 2 pontos. Sabe, gente? Então, assim, isso que eu considero é um setup complicado. Eu tenho que fazer 1000 coisas para poder fazer ele dar certo. Sabe? Eu tenho que ficar ajeitando ele para dar certo. E, assim, supondo que eu houvesse comprado aqui, nesse novo martelo, sem falar que eu poderia ter comprado aqui, não chegou a romper a máxima aqui. Mas se eu tivesse comprado aqui, aí é o seguinte, já te deu 5 pontos e meio. Aí volta e passa para baixo do teu 0 a 0. Não seria comprar 1 ponto acima da máxima. Deu 5 pontos e volta 1,5 ponto abaixo do teu preço. Tu sai no 0 a 0. Né? Então, porque nesse momento, esses candles aqui, vocês estão vendo verdes, na verdade eles são vermelhos, eles estão indexados aqui. Né? Então tu pensa muito bem, pode ser onda 1, onda 2, onda 3. Agora vem onda 3 para baixo. E aí tu fica comprado com o negócio caindo. E esse candle vem aqui, ó. Sabe? Esse tipo de setup que é complicado de tu operar. Bem complicado. Né? Então, assim, é importante que tu tenha um setup que tu confie. Né? O tal do só porque deixou um martelo, só porque fez um gap, eu vou comprar porque vai fechar o gap. Quem falou isso? Né? Então, assim, eu não tenho garantia nenhuma que vai fechar o gap. Agora, a partir do momento que entra no setup, vamos ver. Opa, deixa eu tirar essa média de 20 daí, porque ela não me diz nada. Aqui, eu tenho a indexação da média gorda, a média magra
E eu tenho, até esse carinha aqui é do Galdério. Então, um high-low aqui, gente. Aqui eu tenho um high-low de 3 períodos. Então, assim, a partir daqui eu posso pensar em alguma coisa. Até então não tinha encaixado no setup. Não tinha encaixado no setup e aí é partir pro abraço. Vamos diminuir esse tempo gráfico aqui. 5 minutos. Então, assim, gente, tu tentar adivinhar o que vai acontecer é complicado. E outra coisa, às vezes a gente acerta o movimento, como entra corretamente no setup, e ainda assim tu é estopado. Isso é muito comum. Então, um macete, principalmente para índice e para dólar, que eles estão, quando ficam muito nervosos, é tu dar uma aumentada no tempo gráfico. Tu dá uma aumentada no tempo gráfico e isso te dá um pouquinho mais de visão, de projeção do que pode acontecer. Aí tu pode te escapar um pouquinho mais dos stops. Se tu resolver, eu gosto de usar tempos curtos, os alvos têm que ser menores. Tem que ser menores, tá bom? Aqui, por exemplo, para mim, agora, essa minha média está dando venda. Aqui as magras ainda não deram venda. Agora, por exemplo, se eu for encaixar ele no Galdério, se eu encaixar no Galdério, também não dá venda. Ainda não, apesar de estar caindo. Por price action, aqui eu tenho um chute e poderia já vender. Aí, mas não é do nosso setup. Até porque a gente vê que esse negócio de vez em quando toma um taco de beisebol na orelha e aí não me ajuda muito. Mas é isso, gente. Por hoje é só PP pessoal. E o Jacó deveria, se tivesse chegado antes, podia ter tirado um tijolinho aqui. No mas, o que vocês estão vendo aqui são médias de volatilidade que se confluem nesse setup. Então aqui, vamos ver por esse setup aonde seria a entrada. Indexou. Aqui seria a compra. A compra seria aqui no 30 e o stop seria agora, 11 pontos. 11 pontos. Para o mais prudente, mas era aqui sim. Teria que ter comprado aqui no 30. Então, assim, parece uma bagunça, né? Mas quando tu começa a pegar o macete da coisa, fica fácil de dar uma olhadinha. Sim, Salabim. Eu dei um pause na gravação para te mostrar o seguinte, ó. Eu queria saber como é que ia ser o desenrolar do preço logo depois da operação. E vocês vejam que como é importante tu ter uma técnica para sair da operação. É muito importante, porque senão tu não consegue sobreviver. A gente não sabe onde o preço vai, né? Então, assim, para quem conseguiu otimizar, seja, de repente o cara para poder sair aqui em cima, ou ele é meio mágico, apesar que tinha o corpo desse doji aqui. Não, deixa eu mostrar para vocês aqui, um dojizinho lá. Esse, opa. Opa. Venha, filho, deixa eu diminuir que vai ficar mais fácil. Pronto. É que o preço movimenta e o gráfico puxa para lá de novo. Então, assim, podia ser, e vocês vão notar que isso acontece muito, podia ser aqui, ó, esse dojizinho aqui, este martelito, mas coincidiria com o gap, ou então o meio do corpo desse doji. Podia ser muito bem aqui, ou esse meio aqui, ou aqui. Um lugar para parar. Ou, lógico, o topo, né? Lógico. E ele utiliza o meio desse doji aqui. Coincidência? Talvez, não sei, irrelevante. Mas o fato é que, de repente, por tape reading, o cara conseguiria notar uma agressão aqui. Né? Dá até para a gente colocar o volume profile aqui, para a gente ver se teve uma agressão ali muito grande. Mas não vem ao caso, não é nosso propósito aqui. Não é dois pontos que vai fazer diferença no trade. Assim, nesse naipe aqui, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imaginemos que depois de tu estares ganhando 20 pontos, ou naquele outro setup que eu mostrei para vocês, que aí deu a entrada no 30, 17 pontos, o camarada não sai, e depois de estar ganhando 17 pontos, está ganhando 5, sabe? Isso aqui que te dá aquele gosto de
de coisa estranha, sabe? Tu, devia ter saído lá em cima, devia isso, não sei o que, e de repente aqui tu aumenta a lote, porque vai voltar, porque essa vai ser a onda 1, aí essa aqui é a onda 2, sabe? E aí qualquer uma altinha aqui, tu já começa a enxergar a onda 3, ou tu põe uma média de 9 aqui, aí encosta na média de 9, tá? Agora que encostou na média de 9, se passar um centavo da média de 9 é porque vai... E não quer dizer nada, né? Então, assim, lembra que eu tô toda hora falando para vocês o menos é mais? Então, gente, ganhou aqui teus 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos, 20, sai da operação, fecha o home broker, vai jogar videogame, vai lavar a louça, vai cuidar da patroa, das crianças, vai ajudar a fazer o tema da escola, vai ler um livro, vai passear, vai pro cinema, vai aproveitar a vida, entendeu? Porque senão tu fica aqui e o que acaba acontecendo? Por exemplo, para quem vendeu aqui, ó, para quem vendeu aqui porque achou um martelo, ou foi irresponsável de botar um stop de 8 pontos, para ter vendido nesse martelo, bota um stop de 8 pontos, ou se contentou com 5, deu 5, ou ele acabou saindo no 0 a 0 depois que puxa para o break-even. Porque tu não vai ficar esperando perder pro resto da vida, né? Então é uma operação que de repente não deu certo. E aí não dá certo, gastou corretagem, emolumento, ou pode ter saído num preju. E aí quando passa aqui, tu vende de novo. E quando vendeu de novo, esse mesmo candle que vocês estão vendo aqui, que na verdade ele é vermelho, ele está indexado e por isso está um verde escuro, ele fez assim, ó, umas 3 vezes. Então ele periga muito, é muito perigoso tu estopar, de um lado tentar e tu não conseguir entrar no game. Depois do gráfico pronto é lindo, né? Aí sim, aí eu vendo aqui, boto stop lá na lua e aí deu certo. Quando não é estopado, né? Como por exemplo esses outros martelos ali que não deram certo. Então o menos é mais. Bateu a tua meta aqui, querido? Acabou o trabalho do amiguinho. Tá? Para quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, grita e a gente dá uma força. Um abraço!